Então vamos levar os nossos cônjuges também à casa do oleiro nessa campanha de mensagens aqui que eu vou trazer sobre a casa do oleiro. Vamos descer logo a essa casa e restaurar, e moldar e transformar tudo o que precisa ser transformado para que haja verdadeira restauração. E essa restauração depende também de sermos transformados. É muito mais sobre nós do que pelos outros. Então, como diz aqui, Jeremias 18, 3 a 6. Desci à casa do oleiro, e eis que ele fazia sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo-me: que poderei eu fazer de vós como fez? Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Quando o vaso se quebra por causa de outras mulheres ou outros homens, o pecado de adultério é uma das maiores dores que um coração pode suportar. Quando os outros homens e outras mulheres entram nessa história, o vaso do casamento se parte. E a aliança fica ferida, a confiança é abalada e a casa parece estar ruindo. Mas o Senhor nos diz: o vaso que se quebrou, mas não saiu das minhas mãos. Então o seu casamento quebrou, mas não saiu das mãos de Deus. E mesmo que o cônjuge tenha caído no engano, Deus continua sendo o oleiro dessa história. Ele vê o barro rachado, mas não o lança fora. Ele recolhe cada pedaço e começa a refazer o vaso com lágrimas, intercessão e perdão. E ele precisa da nossa ajuda e do nosso empenho para ajudar a fazer isso. Malaquias 2, 14 a 16 diz: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Então Deus odeia o repúdio e o divórcio, mas ama o coração arrependido, quebrantado. Ele quer restaurar. Deus é um Deus de restauração. Ele não abençoa um novo casamento, ele santifica o antigo. Ele restaura o antigo quando há arrependimento genuíno. A dor da traição e o silêncio do oleiro. Então, quando as OMs e OHs entraram, parece que o oleiro se cala. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é trabalho em secreto. Enquanto o coração traído ainda ora, o Senhor trabalha no interior do vaso infiel. Então, enquanto você está de joelhos orando, jejuando e buscando, Deus está trabalhando no interior do vaso infiel, do seu cônjuge infiel, quebrando o orgulho e trazendo lembranças, despertando arrependimentos. Então Deus faz cair as máscaras e expõe a mentira à luz. Então somente Deus pode restaurar, somente Deus pode ir lá e mexer lá. Isso depende das nossas orações, da nossa busca, da nossa intercessão. Senão, não haverá restauração se não tiver ninguém orando. Lucas 8,17. Porque não há nada encoberto que não haja de se manifestar, nem coisa secreta que não haja de saber e vir à luz. Então o oleiro
que é Deus, não ignora o pecado, mas ele confronta o pecador com amor e com a verdade. Enquanto o cônjuge estiver respirando, Deus ainda pode restaurar. Sim, enquanto houver fôlego de vida, pode haver restauração. Então, Deus, que é o oleiro, ele refaz o vaso, ele refaz o casamento, ele refaz a família, ele refaz a pessoa caída. E esse processo, e faz o processo da restauração. O barro ferido precisa voltar à roda do oleiro. É lá que o Senhor remove as mágoas, o ciúme, o medo e o desejo de vingança. Antes de restaurar o casal, Deus restaura o coração traído. Então, antes de restaurar o outro, ele precisa restaurar você. Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O cônjuge traído é provado no perdão. O cônjuge infiel é provado no arrependimento. Você deve perdoar e eles devem arrepender-se. E Deus trabalha em ambos até que o amor verdadeiro seja novamente o centro desta casa. Então, quando o oleiro termina, o vaso não é mais o mesmo. Ele brilha com a glória da restauração. Deus não abençoa vasos estranhos, ou seja, o casamento com o Emes e o Agás. O vaso que foi formado fora da vontade de Deus não prospera espiritualmente. Pode parecer bonito aos olhos do mundo, mas é vaso rachado, sem a presença do Espírito Santo. Em Provérbios 6, 32, 33, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que tal coisa faz. Achará feridas, ignomínia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Então, o casamento com as OMs e os OHs é adultério contínuo. Eles vivem num looping de adultério contínuo, dia e noite, refazendo esse adultério. E o Espírito Santo não habita onde há rebeldia. Mas o Senhor ainda chama os infiéis ao arrependimento, para quebrar o vaso que está em pecado e restaurar a aliança original, a primeira aliança. Em Oséias, no capítulo 3, versículo 1, diz: vai outra vez, ama uma mulher amada do seu companheiro, ainda que adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Então, o mesmo Deus que mandou Oséias amar e esperar sua esposa infiel é o Deus que te sustenta enquanto espera pela conversão do seu cônjuge. A vitória está em permanecer firme nas mãos do oleiro. Deus não precisa de outro casamento para cumprir as suas promessas. Deus ressuscita o que morreu, cura o que foi traído e purifica o que foi profanado. Em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo a traição, quando entregue nas mãos do oleiro, se torna instrumento de santificação. Você não está perdendo tempo, está sendo moldado para viver um testemunho de glória. Então, o Senhor, Ele refaz o vaso que adulterou e que quebrou. É o Senhor quem reconstrói. As OMs, os OH, são instrumentos do inimigo
para quebrar as alianças com Deus, as alianças que Deus uniu. O oleiro não rejeita os vasos quebrados, ele refaz com poder e amor. E o arrependimento ele restaura. O perdão liberta e a fidelidade atrai o milagre de Deus. O casamento original é a aliança eterna que Deus reconhece e deseja restaurar. Então, podemos orar também para que o Senhor restaure os vasos quebrados. Senhor, Tu conheces, Senhor, os corações dos nossos maridos, das nossas esposas que estão feridos com OMs e com OHs. Vês o coração rasgado deles, a dor de estarem abandonados e o pecado que geraram em nós. Mas eu creio que Tu és o oleiro que nunca desiste do seu barro. Nos colocamos hoje em Tuas mãos como vaso quebrado, vaso em ruínas, vaso dividido, para sermos restaurados como vasos novos. Refaz, Senhor, o meu lar, Senhor. Eu creio que Tu és o oleiro que não desistes dos nossos maridos, das nossas esposas. Quebra o orgulho, destrói toda a influência de adultério e traz arrependimento para eles. Derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre os nossos cônjuges. Abre os seus olhos e restaura o amor da aliança original, Senhor nosso Deus. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Refaz, cura e sela com Teu Espírito Santo e que o Senhor esteja na frente, guiando cada passo. Cerca-o, Senhor, com Tua cerca de espinhos, para que não tenham mais prazer no pecado, para que não tenham mais prazer no adultério. Molda-os, Senhor, transforma-os, abate-os, envergonha-os e traz-os de volta, Senhor, em nome de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Glória a Deus. Então, hoje a gente falou sobre o barro na mão do oleiro, o barro sendo ali tratado na mão do oleiro, os vasos ali velhos precisando ser quebrados, e amanhã falaremos sobre o fogo que precisa para selar, para secar esse vaso perfeito. E ainda, durante o processo do fogo, muitos racham, muitos quebram e precisam voltar às mãos do oleiro. E isso acontece. Eu já vi esse trabalho em olaria, onde faz tijolos de barro, e realmente durante a secagem, durante o processo, muitos se quebram e precisam voltar para o barro, voltar a se transformar em barro e voltar às mãos do oleiro. Então ficamos com essa mensagem de hoje e nos preparando para a restauração dos nossos casamentos, em nome de Jesus.